desmoldantes e o mercado calçadista. Essa palestra vai ser feita pela Kemi, por 2 profissionais da Kemi. Um é a Ana Lilian Pinton, que é gerente técnico comercial aqui no Brasil, e o Emílio Reis, que é responsável por desenvolvimento de produtos para calçados da Kemi Itália. Então, essa palestra será feita por esses 2 profissionais e, em seguida, teremos 2 palestras da BASF, também no setor calçadista. E às 15 horas tem início, então, o painel Rotomoldagem. Ana, bom ter você de novo aqui. A Ana já participou conosco no painel automotivo. Tudo bem, Ana? Obrigada, Simone, tudo bem? Agradeço novamente o convite e espero conseguir transmitir aos participantes aquilo que a Kemi faz. Ótimo. Obrigada. Então tá bom. Você vai fazer uma parte e depois o Emílio entra. Sim, exato. Então tá ótimo. Nós vamos disponibilizar o teu PPT para que todo mundo possa acompanhar. Tá bom? Obrigada. Ana, uma excelente apresentação. Muito obrigada, Simone. Boa tarde a todos. Novamente eu estou aqui na FEIPUR Online e hoje trazendo um tema para a indústria calçadista, que, querendo ou não, a Kemi é bastante conhecida nesse mercado, né? A Kemi é uma empresa localizada em Novo Hamburgo, a sede, a base do calçado no Brasil, onde iniciou, né? E a gente atua nesse segmento há um tempo razoável. O que eu quero trazer para vocês neste início? Nós trabalhamos, nós somos certificados, eu vou falar rapidamente do aspecto institucional da Kemi, né? Qual é a nossa missão hoje no mercado? É desenvolver e fornecer soluções químicas que agreguem valor aos produtos dos nossos clientes. Além de agregar valor, esses produtos, eles precisam superar também as expectativas, né? E nós sempre buscamos a melhoria contínua e o nosso crescimento e o crescimento do nosso cliente. Qual é a nossa visão? Sempre buscar esse crescimento, produzindo e comercializando esse tipo de insumo que é utilizado principalmente no mercado de solado de poliuretano. E quais são os nossos valores? Em primeiro lugar, é o respeito ao meio ambiente. Para quê? Para que a gente possa deixar de herança aos nossos filhos e netos um mundo razoável de viver. Um outro valor que é muito importante é a construção de relacionamentos duradouros com as partes interessadas, com a sociedade, com os clientes, com o mercado no geral. Nós buscamos também o aperfeiçoamento contínuo da empresa, o aperfeiçoamento contínuo dos colaboradores, dos clientes, sempre se munindo do espírito crítico da situação. Também lutamos pela satisfação de toda a cadeia, clientes, acionistas, colaboradores. E um tópico que eu vejo como muito importante é o comprometimento, a dedicação e a responsabilidade em todos os âmbitos. Quem nós somos? Quem a Kemi é? Como ela apareceu no Brasil? A Kemi está no mercado brasileiro desde 96. Ela veio para cá em parceria com a Lico Química, que é a empresa de tintas e pastas para poliuretano, na época que era o auge da produção de solados no mercado. Por volta de 96, o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, produzia em torno de
800 mil pares de sola por dia. Era uma quantidade absurda. E naquela época, como até hoje, sempre que alguma coisa no processo dá errado, a gente precisa achar um culpado. E sempre houve a discussão entre pinta, se não pinta, a culpa é da tinta ou a culpa é do desmoldante. A Lico, para evitar esse tipo de discussão, agregou ao seu portfólio de produto os desmoldantes da Chemi e trazia os materiais importados e fazia única e exclusivamente a diluição na fábrica da Chemi. Essa parceria foi muito forte, foi muito bem aceita no mercado e se começou um namoro para montar uma empresa que produzisse desmoldantes, mas que atuasse além do mercado calçadista, no mercado técnico, mercado automobilístico, no mercado de borracha, nesses outros mercados que são N mercados que utilizam desmoldante nos seus processos. Em 2009, nasceu a Chemi Brasil, que é uma parceria, então, destas duas empresas, Chemi Itália e a Lico Química, com uma fábrica voltada à produção para o mercado sul-americano. A Chemi Brasil, ela importa insumos da Chemi Itália, insumos básicos para fabricação dos desmoldantes, e toda a nossa tecnologia em formulação é desenvolvida na Itália e adaptada ao nosso mercado. O que nós, Chemi Brasil, fizemos exclusivamente? Desmoldantes e lubrificantes, emulsões e aqueles produtos que são auxiliares de processo, limpadores de molde, limpadores de cabeçote de injeção e as pastas de tratamento de molde, que não são usadas no calçado, mas são usadas nos outros mercados. Além destes produtos, a Chemi Itália produz pastas colorantes de PU, catalisadores e reguladores de célula e aditivos antiestáticos, que são usados para no PPS tá anti-espuma, mas são antiestáticos e anti-espumas, desculpa. Quais são os critérios que nós temos de produção? A gente tem um rígido controle de qualidade em cada fase do processo, desde a aquisição de matérias-primas até a liberação final do produto, do desmoldante para o cliente. Os nossos materiais são 100% testados antes de serem embalados e despachados para o cliente. Qualquer coisa fora dos padrões estabelecidos, ele é segregado e é refeito o lote de produção. Nós temos também um amplo catálogo de formulações de base aquosa e de base solvente. E a maioria das vezes o produto é adaptado à necessidade de cada cliente. Por quê? Porque cada um tem uma particularidade na sua produção. Além disso, o que nos motiva também é a flexibilidade que nós temos na nossa programação com o foco do atendimento às necessidades dos nossos clientes. Por quê? Se sabe que no dia a dia, na rotina, muitas vezes o cliente esquece que o material está terminando. Mas também sabemos que sem desmoldante ninguém produz nada. Então, a gente sempre procura atender o cliente da melhor forma possível. E às vezes eu comento que a Chemi não é padaria
mas eventualmente nós fizemos o papel de correr para atender o cliente na medida do possível. Em relação aos desmoldantes para PU, a gente tem duas tecnologias. É a tecnologia base aquosa, que é o Ecolise, e a tecnologia base solvente. Antes, quando eu estava assistindo a palestra da Helga, eu estava prestando atenção nos comentários da busca do mercado por produtos ecologicamente corretos, né? E nós vemos ainda hoje que o mercado de desmoldantes ainda tem aquele produto básico lá de 1990, que se usava um teor de sólido extremamente baixo e um solvente extremamente volátil, né? Hoje se apresenta neste segmento que, querendo ou não, o segmento de desmoldantes base solvente, ele é mais fácil de trabalhar, ele, em função do solvente ser mais fácil de evaporar, ele tem uma possibilidade de rejeito menor, mas é tudo uma questão de adaptação ao processo. A gama de desmoldantes base solvente é enorme, vão de solventes com ponto de fulgor de menos 18 até 62 graus, que é considerado não inflamável. Abaixo de 62, eles são todos considerados inflamáveis. E abaixo de 20, de 30 graus de ponto de fulgor, a gente considera eles são inflamáveis e, em alguns casos, que é o caso do hexano, ele é explosivo. Sempre nós trabalhamos em colaboração direta com o mercado e sempre levando, às vezes antecipando para o mercado alguma novidade que vá representar um ganho na sua produtividade. Por que isso? Porque eu sempre gosto de mostrar aonde o cliente, a Kemi sempre prefere mostrar aonde o cliente pode ganhar um pouco mais, tanto em termos de qualidade quanto em termos econômicos, que hoje a gente sabe que os termos que entra muito em consideração a questão financeira. A outra tecnologia é a tecnologia base aquosa, né, que entra com a nossa linha Ecolise, que também é uma tecnologia vendida, inclusive no mundo inteiro. O Emílio depois vai falar, porque o Emílio sabe a particularidade, os mercados que a Chemitalia atende. Essa tecnologia está ganhando espaço, né? E, como eu comentei antes, é uma questão de adaptação de processo. A Kemi sempre procura, no momento que um cliente resolve testar um produto de uma vertente nova daquilo que ele usa, acompanhar testes, acompanhar lote piloto, treinar os seus colaboradores para quê? Para que as mudanças deem o mínimo de impacto negativo possível. Quais são os produtos que nós temos para a linha calçadista? Bom, nós dividimos a linha calçadista em três aspectos, três segmentos. Para o solado monodensidade, para o bidensidade e para os solados de poliéter, que são uma característica um pouco diferente. Qual é o monodensidade? Nós costumamos considerar que são aqueles de moda, aqueles calçados de moda, principalmente para o mercado feminino, que, graças a Deus,
A mulher é bastante consumista, então isso representa um volume bem grande, a moda muda a cada 6 meses, então isso também impacta bastante na parte de consumo, né? Para os solados monodensidade, eu digo que nós temos 3 linhas básicas, que é o velho e bom KM700, que foi o primeiro desmoldante da Kemi que chegou no Brasil, né? Ele é um material que pode ser concentrado ou diluído em qualquer tipo de solvente, com qualquer concentração. É um material extremamente fácil de trabalhar, material básico que dá um bom acabamento, uma boa desmoldagem, que não traz problema, porque o que menos se espera de um desmoldante é que ele dê algum problema posterior. Além do KM700, nós temos o KV500, que é um desmoldante um pouco mais seco. Ele é mais indicado para solados que têm uma matriz polida, que exige um acabamento dos poros um pouco mais fechado. Independente do KV500 ser um produto que ele apresenta uma pele melhor, ele não dá problema de pintura. E a gente tem a linha que a gente chama de Calize 11190, que são desmoldantes diluídos para sistemas que requerem um acabamento melhor do que aquele obtido com o KM700. Uma característica muito importante em qualquer desmoldante nosso para solado de poliuretano de moda é que ele não dá aquela formação de mapa que muitas vezes os clientes dizem, eu uso um material aqui, ele está mapeando a sola, que teria um acabamento polido. Então, esses materiais, eles não dão a formação de mapa, tá? Para bidensidade, solados bidensidade, também trabalhamos com 3 linhas. O Calize 12740 OP, o 12740 e o 12104. Diferença de um e de outro. Todos eles são diluídos no solvente adequado ao processo de cada um, tá? E qual é a diferença de um para o outro? Questão de acabamento. O 740 OP é um material com acabamento fosco, o 740 é um material com acabamento com mais brilho, e o 104 é um material que apresenta um acabamento intermediário. Nenhum deles tem qualquer tipo de problema de colagem de camadas. Também são de fácil aplicação e são produtos que rodam no mercado há muito tempo. Para poliéter, a gente tem algumas outras linhas. Nós temos 3 linhas. O 14190, são todos eles materiais diluídos. O 14190, o 14600, o 14370 e o 14474. O que diferencia um do outro? Acabamento, diferencia o tipo ou sola ou palmilha, e diferencia também a questão de desmoldagens. É mais ou menos isso. E em cima desses, a gente pode desenvolver para o cliente aquele que o cliente desejar. Além desses produtos que nós fornecemos aqui, o Emílio vai explanar alguns novos desenvolvimentos da Chemitalia. Eu só gostaria de ressaltar, antes da entrada dele, que a Chemi tem um processo constante de aprimoramento dos seus produtos, de treinamento da sua equipe técnica, inclusive na nossa matriz, né? E a fábrica, a Chemi Brasil, está aberta
para que quem quiser, qualquer cliente que queira vir aqui conhecer, as portas estão abertas. Na última lâmina depois, a Simone vai passar os nossos dados para que quem quiser entrar em contato fique bem à vontade. O Emílio trabalhava aqui conosco, ele era técnico do calçado no Brasil, e há uns 2 anos atrás ele foi convidado para trabalhar na Chemitalia, e como o sonho de todo brasileiro é morar fora, é ter uma oportunidade dessas, o Emílio está lá, está muito bem, e vai falar agora um pouco, porque trabalha na parte de desenvolvimento. Então, é com ele que agora eu brigo quando eu quero alguma coisa diferente. Eu agradeço a atenção de todos e passo agora a palavra para ele. Muito obrigada. Bom, boa tarde, boa noite aqui. Eu sou o Emílio, então, como a Ana estava falando, eu trabalhei na Chemi Brasil praticamente 10 anos na área de calçados, seguindo o mercado brasileiro. Então, fazem agora 2 anos, um pouco mais, que eu me transferi para a Itália. Então, a parte de desenvolvimento de produtos, eu estou seguindo agora de uma forma um pouco mais completa a nível mundial, seguindo as necessidades dos nossos clientes. Hoje eu vou trazer basicamente 2 principais produtos que a gente está trabalhando no mercado agora, e um pouco mais de informações de algumas outras tendências e alguns outros produtos que a gente tem no mercado. O primeiro que eu gostaria de falar é a linha Ecolise 166710, que é um desmoldante para palmilhas base água. Esse foi uma solicitação de um cliente aqui do centro da Itália, que ele gostaria de trabalhar com um produto 100% base água na sua produção. Então, a gente fez todo o processo de desenvolvimento, de acompanhamento e testes do cliente até chegar a um produto que atendia a sua necessidade, a sua expectativa. Como a Ana havia comentado antes, vale ressaltar, e é bem importante, a diferença entre a aplicação do desmoldante base água para um base solvente, principalmente da evaporação e os tempos. Porque quando você trabalha com um produto base água, você precisa de um espaço um pouco maior entre a aplicação e a injeção do solado, principalmente quando se trata de palmilhas, porque a pele é muito, muito, muito sutil, muito fina, e se você tem qualquer resíduo de água no molde, vai causar problemas. Então, a gente desenvolveu o produto, fez os testes, trabalhou ok para uma máquina estática. Depois, na máquina rotativa do cliente, a gente já teve um pouco mais de dificuldade, porque o tempo entre a aplicação e a injeção para máquina rotativa é muito mais curto. Então, a gente precisou adaptar um pouco o processo do cliente para a aplicação desse material. Ao fim, ele está super satisfeito, está trabalhando, o produto atende à expectativa dele, mas sempre tendencialmente tem que vir essa requisição, essa solicitação do cliente, porque ele precisa estar muito ciente que alguma coisa no processo precisa ser adequada em função de evaporação da água, enfim, de todo a composição de formulação desses produtos. O outro produto que eu gostaria de falar um pouco sobre o desmoldante da linha 6760, que são produtos, é a linha de produto para a injeção de solados poliéter com acabamento fosco. Esse é um mercado que a gente tem aqui em Portugal, um mercado gigantesco. Em Portugal, acho que 90% da produção de Portugal são produtos poliéter, para solados e para palmilhas. Então, é um mercado bastante específico, tem uma demanda de produtos bem direcionadas para poliéter, tanto de solados quanto de palmilhas.
Então, a solicitação do cliente era justamente essa, um produto base solvente que desse um acabamento fosco, que desse um acabamento final bom, porque em alguns casos eles não pintam a sola, é o produto já acabado, fazem injeção, fazem a montagem, mas já é o produto acabado. Então ele não poderia ter sola com mapa, não poderia ter sola com resíduos, não poderia ter sola com nada, teria que ser uma sola já pronta e com acabamento fosco, ok. Então a gente trabalhou também em cima desse produto, teve uma aceitação muito boa, funciona muito bem. Nesse caso, ao contrário do base solvente, do base água, foi um pouco mais tranquilo, porque você não precisa alterar muita coisa no processo do cliente, basta seguir as mesmas regras que ele já seguia, não altera tanto. Claramente, você tem depois clientes que te solicitam variações de solventes, mas é dentro de uma, digamos, de uma normalidade, de uma coisa um pouco mais tranquila que todo mundo já trabalha, ou a grande maioria trabalha e já conhece. Como a Ana comentou antes, a gente tem um grade de solventes muito grandes, que vão lá dos solventes muito, muito voláteis, que são os hexano, heptano, essa linha, até os solventes não inflamáveis. Então, a gente consegue atender toda essa faixa, mas claramente você precisa focar na solicitação do cliente e orientar o cliente também na aplicação, porque você tem diferentes variações aí de evaporação de solventes. Enfim, esse produto foi um produto que também trabalha muito bem. Depois a gente teve algumas solicitações do mercado indiano, que é um mercado muito particular, mas tem volumes assim absurdos, gigantescos, que era um produto base água ou base solvente que desse um acabamento com muito brilho, que é uma coisa completamente diferente do mercado europeu ou mesmo o mercado sul-americano, um pouco em termos gerais, digamos assim. Então, no final de 2019, um pouco antes da pandemia, eu acabei indo na Índia, fiz alguns testes, a gente acabou acertando alguns produtos lá, base solvente e base água, para essa aplicação que eles chamam muito brilhante, porque eles fazem um tipo de calçado, entre aspas, é quase que uma injeção direta, como se fosse um calçado de injeção direta, sapato nosso, que a gente conhece, mas são chinelinhos, são sandálias, muito, muito baixo, chamam ciabatte, é o nome que se dá para essa coisa, não sei, eu acho que no Brasil, não lembro de ter visto, assim, mas são chinelinhos muito baixinhos, com uma tira tipo Havaianas, e é isso, então, são produtos já acabados, prontos, né, então, a gente acertou os produtos lá, foi um produto bem interessante, tanto é que essa semana agora, claramente, depois teve toda essa janela do problema, do Covid, tudo isso, todo o mercado a nível mundial meio que deu uma parada, agora as coisas estão retomando de uma forma um pouco mais, digamos, agressivas, e agora a gente teve a CIMAC, essa semana aqui na Itália, e ontem eu estava com o nosso representante que trabalha a Turquia e África, o continente africano, e aí eles já estão solicitando esse mesmo tipo, essa mesma linha de produto, que são os produtos com acabamento muito brilhante. Então, é uma outra linha de produtos que a gente está trabalhando e tendencialmente deve desenrolar agora nos próximos semestres. Paralelo a tudo isso, a gente está trabalhando aqui também no desenvolvimento de um produto opaco para as linhas poliéter, poliéster. Poliéter, vou dizer monodensidade, bidensidade, mas para poliéter também, de acabamento fosco, mas retirando da formulação a cera, porque normalmente os produtos bidensidade ou monodensidade ou aquilo que é para fosco, você adiciona uma quantidade na formulação de ceras para justamente dar esse acabamento mais fosco. A interferência entre as resinas e a cera
faz com que tu forme um filme que acaba dando um aspecto mais fosco no solado. Então, o projeto todo é fazer um produto que a gente não vai ter cera na formulação, e aí o ganho que teria o cliente é uma sujidade de molde muito mais baixa. Ter um molde muito mais limpo, ter o setup com tempos mais longos, e aí você ganhar na produtividade. Esse é o projeto que a gente já está bastante... todos os testes que eu fiz em laboratório foram muito bons. Fiz alguns testes num parceiro nosso, um fornecedor de máquinas aqui na Itália. Na última sexta-feira também, os testes foram bem promissores, então agora o próximo passo é andar num cliente nosso e fazer digamos, uma pequena produção, ou colocar na produção dele para ver o comportamento do produto e se ainda precisa fazer algum ajuste fino. Então, essa é a linha, um pouco em termos gerais, digamos, para os produtos da Kemi. Claramente, a gente está atento a todos os movimentos, principalmente aqui na Europa, de trabalho com produtos base água, não poderia deixar de ser diferente. Claramente, os nossos produtos, a gente optou por fazer produtos base água, não... Tem uma outra linha que alguns concorrentes comentam que são produtos híbridos. A gente preferiu focar num base água puro para não ter outras interferências, porque quando você trabalha com produtos híbridos, tendencialmente você vai ter que adicionar mais um emulsionante para fazer a emulsão entre a água e o solvente, e isso, de certa forma, pode vir a te gerar problemas durante a injeção ou na fabricação dos solados. Claramente, isso são projetos que ainda a gente está caminhando, tem algumas ideias, já tem algumas aplicações, mas, digamos, a médio prazo, a gente quer começar a jogar esses materiais também, colocar no mercado. Sempre, de novo, os base água precisa vir a solicitação do cliente, porque claramente você precisa adaptar alguma coisa no processo produtivo, não é como trabalhar com base solvente, que é muito mais tranquilo. Basicamente, a parte de desenvolvimento de produtos e tendências, e um pouco o que eu faço aqui nesses termos. Eu agradeço a Ana, agradeço a todo mundo pela participação. Claramente, depois, se precisam mais informações, a Ana está disponível, eu estou disponível, tenho os contatos, a gente está disponível para tentar ajudar ou resolver problemas que surjam no meio do caminho. Muito obrigado pela oportunidade. Emílio e Ana, muito obrigada pela apresentação. Uma pergunta. Ecolise, a redução do tempo do ciclo de produção? Normalmente, responde tu ou respondo eu, Ana? Pode responder. Tá. Não, normalmente não se tem redução do tempo do ciclo produtivo, justamente porque você precisa, você precisa ter um tempo entre a aplicação e a injeção. Nesse cliente específico que eu estava falando de palmilhas, a gente conseguiu, digamos, manter no mesmo tempo que ele já vinha tendo no trabalho dele, normal, porque a gente simplesmente deslocou a pessoa, digamos, aplicava desmoldante, depois tinha na sequência outra que organizava, colocava um tecido na tampa, a gente simplesmente afastou ele um posto antes para fazer a aplicação, para ter um tempo entre a injeção e a aplicação do desmoldante um pouco maior. Então, ele não teve perda de tempo, conseguiu manter na mesma estrutura que ele tinha o mesmo tempo de injeção. Agora, se você tentar reduzir esse tempo, tendencialmente você vai ter problema, porque o tempo da evaporação da água é sempre aquele. É muito difícil você encurtar esse tempo. E, na realidade, né, o que determina o tempo de produção do solado de poliuretano não é o desmoldante, é o próprio sistema de poliuretano. O desmoldante, ele vai se adequar dentro do processo.
né? Mas é aquilo que o Emílio comentou, nós precisamos de um tempo para evaporação, porque tanto água quanto solvente, eles são veículos, eles não têm função direta na desmoldagem do solado, eles são simplesmente os veículos, e como veículos, eles precisam sair fora antes da produção. Muito obrigada, Ana e Emílio. Novas perguntas eu vou encaminhar para vocês por e-mail, em função do horário. Agradeço muito a participação da Kemi nos 2 painéis, muitas informações interessantes, muito detalhe dos produtos. Espero vê-los em breve e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone, e obrigada a todos. Uma boa tarde. Igualmente. Obrigado, boa tarde, até mais. Até.